Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco do evangelho de hoje, né? Que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. E vem dizer o seguinte: Jesus passou novamente de barca por outro lado, e grande multidão se reuniu em torno dele, à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés, suplicando sem parar: Minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía, mas, ao invés de melhorar, estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela foi por trás, em meio à multidão, e tocou na veste dele, porque dizia: Se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia parou e ela sentiu no corpo que estava curada da doença. Logo, logo que Jesus percebeu a força que tinha saído dele, voltou-se no meio da multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhes disseram: Estás vendo a multidão que te aperta e perguntas: Quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então, então a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou. A sua fé salvou você. Vá em paz e fique curada de sua doença. Ainda estava falando quando chegaram alguns da sua casa, do chefe da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido o que falaram, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. E não deixou ninguém acompanhá-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando muito. Entrando ele lhes disse: Por que esse alvoroço e essa choradeira? A criança não morreu, ela está dormindo. E caçoavam dele. Mas Jesus fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai da criança, a mãe e os que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. E pegando a mão da criança, lhes disse: Talita cum, que traduzido significa: Menina, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e caminhava, pois já tinha 12 anos, e ficaram assombrados de grande espanto. Então Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou dar de comer para a menina. Bom, antes de iniciar a nossa reflexão, né, vale ressaltar que Jesus ele tem várias formas de chegar nas pessoas, né? Formas infinitas, né? Deus ele tem várias formas de conversar com as pessoas, de chegar, de se apresentar na vida das pessoas. E muitas das vezes a gente se encontra em momentos difíceis para pedir a Deus, né? E dois desses momentos difíceis está aqui no Evangelho de hoje, onde logo no versículo 21 diz assim: Jesus passou novamente de barca
para o outro lado, e grande multidão se reuniu em torno dele à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés, suplicando sem parar: Minha filhinha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Ou seja, ele já estava, como é que eu posso dizer assim, na base do desespero, né? A mesma coisa vem a senhora, né? Que chega a tocar em Jesus, Ela pensava assim: poxa, se eu somente tocar nele, eu vou ser curada, né? Vocês vejam o tamanho da fé desses dois seres humanos, né? Que apesar de estarem em momentos difíceis, eles não perderam a fé, né? É tanto que Jesus quando ele é tocado, né? Que ele sente a força saindo dele, ele diz assim: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhes disseram: Está vendo a multidão que te aperta e perguntas: Quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Ou seja, a fé dela era tão grande que Jesus não precisou dizer mais nada. A sua fé salvou você. E assim eram a maioria dos milagres que Jesus esteve envolvido, né? Aliás, todos os milagres em que Jesus esteve envolvido, em todos eles, a fé é que salvava. Isso aí é uma grande resposta para as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente está no ato de desespero, né? E simplesmente a nossa fé não é o suficiente, né? Muitas vezes nós nos vemos em dificuldades, mas a gente tem que ter fé o suficiente para crer no Senhor dos milagres, né? E é tanto que ao chegar na casa de Jairo, quando Jesus disse que a menina apenas dormia, as pessoas caçoaram dele, né? As pessoas que estavam ali, né? Mas ele chamou os pais da menina, os seus discípulos, e foram para o quarto dela. E lá eles também puderam crer, eles também puderam ver que através da fé daqueles pais a menina foi curada. Então, assim, a mensagem que fica para nós é que Deus ele tem várias formas de chegar até a gente, né? E muitas são as vezes em que a gente se pega no desespero das nossas vidas, mas que a gente tem que ter fé o suficiente para confiar no nosso Pai Celestial e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Toma conta da minha vida. Toma conta da minha vida, Senhor. Porque Tu podes tudo. É Teu este milagre. Não importa a dificuldade que você esteja passando, meu irmão, mas saiba, tenha fé. Que a tua fé vai te curar. Fica com Deus, meu irmão, e até a próxima.